Centro Espírita Caminho de Damasco. Há 79 anos, em 19 de novembro de 1939, foi fundado o Centro Espírita Caminho de Damasco. Nesta data, Garça tinha apenas 7 anos. Como fundadores e diretores do centro, podemos destacar Arlindo Ribeiro de Andrade, Edgar de Castro Marques, Manuel de Oliveira Pedro, Brasil Joly e Aurino Gomes Ribeiro. Na década de 40, o Caminho de Damasco, com a colaboração de pessoas da comunidade, criou o primeiro hospital de Garça. Nascia em setembro de 1942 o Hospital dos Pobres, que a partir de 1956 passou a se chamar Hospital e Maternidade Samaritano. Por cerca de 30 anos, Armando de Souza Filho, o Eli, comandou as atividades do Samaritano, sendo a administração de maior prosperidade ao hospital em termos de instalações, equipamentos e serviços. Ainda na década de 40, foi construído o novo prédio do Caminho de Damasco, na mesma quadra do Hospital Samaritano. Sua inauguração teve palestra proferida pelo então jornalista Herculano Pires, um dos grandes divulgadores do Espiritismo. Anos à frente, em 1949, foi fundado o orfanato Nosso Lar, para atender às crianças que eram abandonadas no Hospital Samaritano, com a participação voluntária de Palmira Guimarães Araújo e Valderez Avelino de Souza. À frente da organização estava Rolando Mário Ramacciotti, juntamente com alguns voluntários espíritas, como a professora Maria Isabel Mendes, que até hoje é assídua frequentadora do Caminho de Damasco. Junto ao orfanato, foi construída a torrefação de café Nosso Lar, que ajudou a manutenção da instituição. Neste momento, na parte do prédio que hoje corresponde à zeladoria do Lar Meimei, teve início o trabalho de fornecimento de sopa a pessoas pobres ou sem famílias, passando a constituir o Lar Sheila, onde atuaram por vários anos várias senhoras da comunidade espírita, entre elas Carmen Joly de Souza, Clara Esmores Brandão e Maria Tavares Doca. Em 1958 foi criado o Lar Chico Xavier, que atendia famílias de viúvas com seus filhos e tinha sede no bairro hoje conhecido como José Ribeiro. Na década de 60, o Caminho de Damasco, iniciando os trabalhos relacionados à divulgação da doutrina espírita, publicava mensalmente, por meio do trabalho do Grupo Espírita Emmanuel, um livreto com mensagens recebidas por Chico Xavier e Valdo Vieira, e que passaram a ser distribuídos gratuitamente por todo o Brasil. Mais tarde, em 1981, o livro Iniciação ao Conhecimento da Doutrina Espírita espalhou-se pelo Brasil e pelo mundo, sendo traduzido para o espanhol, inglês, holandês e japonês, sendo distribuído até hoje. Outro lançamento aconteceu em 2001, com o livro Fundamentos da Doutrina Espírita, escrito por José Benevides Cavalcante, e hoje em sua 7ª edição. Na década de 70, foram encerrados os serviços do orfanato Nosso Lar e logo em seguida iniciaram-se os trabalhos da creche Lar da Criança, sob os cuidados da professora Maria Isabel Mendes Faria, tendo como presidente José Luiz Tentor, com participação de Vitor Hugo Guareto. Ao lado do Lar da Criança funcionou o serviço de fornecimento de sopa e doações em geral a pessoas carentes, comandado por Vera Cruz de Souza Ferreira. Também eram realizados eventos com crianças e adultos em datas festivas. Nasceu cedo também, dentro do projeto de divulgação da doutrina espírita, a Livraria e Biblioteca Batuíra, que existe até hoje um serviço interno do centro aos seus frequentadores. Após o fechamento do Hospital e Maternidade Samaritano, e em seguida da creche Lar da Criança, o Caminho de Damasco instituiu o Lar Meimei, para assistência e apoio a famílias carentes, mantido exclusivamente com serviços voluntários e recursos colhidos junto à comunidade, conforme acontece até hoje.
Atualmente, o Caminho de Damasco mantém atividades doutrinárias e sociais, como reuniões de estudos. Reuniões mediúnicas, palestras. Distribuição de mensagens. Entre os serviços destacam-se as reuniões de passes e, mediante agendamento, o atendimento fraterno às pessoas que procuram ajuda moral e espiritual. As reuniões de passes acontecem também às tardes, inclusive sábados e domingos, com exceção das quintas-feiras. Meia hora antes são atendidas as crianças e casos urgentes. Ainda para os pequeninos, o centro oferece na Biblioteca Batuíra uma seção de livros infantis. A Biblioteca Batuíra, no mesmo prédio do centro, funciona diariamente entre o fim da tarde e o início da noite e está organizada para atender a todos que procuram contato com a doutrina, seja por meio de livros, audiobooks, DVDs ou revistas. Existem mais de 6.000 exemplares e mais de 2.000 títulos diferentes, entre livros espíritas e espiritualistas. Além da biblioteca, o centro ainda mantém uma pequena livraria com preços populares logo no hall de entrada. Desde 1972, há 46 anos, o Caminho de Damasco realiza o programa Momento Espírita, que vai ao ar todo domingo às 11h30 da manhã pela Unirádio AM e pode ser revisto sempre que você quiser através do YouTube. Imediatamente após o Momento Espírita, vai ao ar o programa Perspectiva, que tem o objetivo de discutir notícias recentes do Brasil e do mundo, deixando uma mensagem de valor moral e espiritual. No Lar Meimei, palco de várias atividades, são realizadas obras sociais com atendimento a famílias necessitadas, ações essas que geram para todos os voluntários envolvidos a sublime oportunidade do exercício da caridade e desenvolvimento do amor ao próximo. Na instituição é feita e distribuída a sopa, e são montadas e entregues mensalmente, juntamente com palestras e reuniões educativas, cestas básicas às famílias assistidas devidamente cadastradas. Também há distribuição de enxovais para bebês, atividades do grupo Alcoólicos Anônimos, ambulatório médico para assistidos e pessoas necessitadas, parceria com o Rotary para empréstimo de instrumentos de acessibilidade, produção e venda de doces e artesanatos, evangelização espírita para crianças e adolescentes, grupo de estudo espírita e reuniões da USE Intermunicipal de Garça. Como forma de arrecadar fundos, o Lar Meimei tem a atividade do Brechó Beneficente, aberto todas as sextas-feiras a partir das 13 horas, onde são realizadas vendas de inúmeros produtos a preços populares e também recebidas doações para sua manutenção. Ainda como atividade de arrecadação de fundos, o Lar Meimei participa anualmente das Cerejeiras Festival. E na época natalina faz a Feira do Natal, nas instalações da Galeria Municipal Edith Nogueira Santos, onde oferece diversos produtos ao público, dentre eles artesanato, confeccionados pelos voluntários do lar ao longo do ano.
Ainda dentro das atividades várias do centro, há, sem fins lucrativos, o Clube do Livro Espírita, hoje com pouco mais de 70 associados. O clube obtém livros diretamente das editoras, o que o permite adquirir ótimos livros por preço bem abaixo do praticado no mercado, fazendo chegar sempre lançamentos aos seus associados. São livros doutrinários, mas principalmente romances, belas histórias que levam ao leitor a sublimidade da doutrina espírita. Todos os meses o Grupo Vida, mais uma frente de trabalho do Caminho de Damasco desde o ano 2000, envia mensagens via correio às famílias que perderam entes queridos, levando palavras de esclarecimento e conforto aos enlutados. Hoje, graças à evolução da tecnologia e da rápida e em massa transmissão de imagens e informações, o Caminho de Damasco pode ser acompanhado eletronicamente pelo site caminhodedamasco.com.br. Podem ser revistos o programa Momento Espírita, as palestras e mensagens audiovisuais pelo canal youtube.com/Caminho de Damasco, e as notícias do Caminho de Damasco podem ser acompanhadas pelo Facebook. Ou ainda, de forma imediata, pela tela do seu celular através do WhatsApp. O Centro Espírita Caminho de Damasco está localizado na Rua Gabriela, 178, Garça, São Paulo. É a instituição espírita mais antiga da cidade e integra a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Garça, que abrange os municípios de Gália, Garça e Lupércio.